Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, a medida provisória que impedia o desconto em folha de contribuição sindical acabou perdendo a validade. Essa que foi uma MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro, previa que a contribuição deveria ser paga por via de boleto bancário, Clemente. Quais os impactos dessa medida ter caducado? Bom, Glauco, primeiro, essa medida teve um impacto muito grande sobre a condição de financiamento do movimento sindical. Foram 120 dias no qual houve um ataque quase que contínuo de muitas organizações empresariais, de muitos governos, do governo federal especialmente, impedindo que os trabalhadores fizessem a contribuição que o fazem desde os anos 40, quando a consolidação das leis trabalhistas criou esse mecanismo de financiamento dos sindicatos. E agora essa medida provisória visava justamente romper com esse tipo de procedimento. Ela teve eficácia, porque a medida provisória tem eficácia imediatamente, ela alterou o artigo 582 da CLT. Entretanto, o Congresso Nacional não deu tratamento a essa medida provisória, entendendo que ela feria princípios básicos da organização sindical. É, na verdade, uma prática antissindical, porque ela coíbe muitas vezes os trabalhadores de financiar o seu próprio sindicato, criando empecilhos, criando amarras ou constrangimentos a esse financiamento. E justamente o fato de não ter sido dado tratamento no Congresso, ela perde validade depois de 120 dias. Isso ocorreu na sexta-feira passada, dia 28, e desde então a legislação que até então vigorava desde os anos 40, com o artigo 582 da CLT, volta a ter validade e, portanto, os instrumentos que até então são usados como desconto em folha autorizado pelos trabalhadores ou pela Assembleia dos Trabalhadores para a contribuição ao sindicato, a mensalidade, no caso, autorizada pelo trabalhador individualmente, ou a contribuição para o processo de negociação autorizado pelos trabalhadores em assembleia, voltam a ter validade e os sindicatos voltam a ter esse instrumento de financiamento que é muito importante para garantir aos sindicatos a sua capacidade de mobilização, organização, formação, investimento no apoio aos trabalhadores, aos serviços que os sindicatos fazem e, principalmente, a capacidade que o sindicato tem para conduzir as negociações, estabelecer as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho, que são instrumentos que geram os direitos à proteção em termos de contrato, jornada de trabalho, reajuste salarial, aumento salarial, piso salarial da categoria e tantas outras conquistas e direitos que os sindicatos realizam Brasil afora nas milhares de negociações, milhares de acordos e convenções coletivas que são anualmente celebrados pelos sindicatos no Brasil. Cláudio. Quer dizer, Clemente, isso na verdade talvez seja uma das raras boas notícias que vem nesse período aí de governo Bolsonaro. E o curioso é que isso virou um método praticamente de governo, né? Porque o Bolsonaro, ele edita decretos que na verdade, versando sobre coisas que não são do âmbito de decreto, que na verdade seriam de projeto de lei, e essa medida provisória, como você bem mencionou, ela causou impactos na estrutura sindical brasileira. E essa reversão, então, é super importante até para a própria democracia, né, Clemente? Exatamente, ela é importante primeiro porque se for feito e talvez seja necessário uma mudança na legislação, por um lado, para favorecer e fortalecer o sistema de relações de trabalho, portanto, os mecanismos que regulam a relação entre trabalhadores e empregadores, que favorecem e fortalecem a negociação coletiva, mudanças que levem o sindicato a ter maior representatividade e, inclusive, mecanismos adequados para o financiamento. Se isso deve ser feito e a legislação alterada,
e é melhor que isso seja feito justamente por iniciativa legislativa, que o Congresso aprecie, ouça empregadores e trabalhadores, crie mecanismos adequados que respondam a esses objetivos de valorização da negociação, de fortalecimento do sindicato, de aumento da sua representatividade, e que o resultado do processo legislativo seja, de fato, uma revalorização das relações de trabalho, da solução de conflito, especialmente da valorização da negociação. A medida provisória não é uma iniciativa adequada, se mostrou, na verdade, uma forma de ataque aos sindicatos, ao invés de valorizar, e inclusive uma valorização que deveria ser coerente à própria reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi feita recentemente diz que prevalece daí então ao negociado, ou seja, um fortalecimento da negociação indicada na legislação, e em seguida veio uma medida provisória que quebra a condição de atividade dos sindicatos, ou seja, de um lado se diz que está favorecendo a negociação, do outro enfraquece o instrumento, o sujeito coletivo, que tem a tarefa de conduzir as negociações. É bom que ela tenha caducado, e é muito bom também que o movimento sindical tome a iniciativa de fazer uma modernização nas relações de trabalho, justamente para poder representar os trabalhadores num mundo que tem muitas mudanças no mundo do trabalho, muitas formas novas de contratação, e isso tudo precisa ser recepcionado por um sindicato que está cada vez mais conectado com essas novas formas de contratação, com os novos empregos, com as mudanças no mundo do trabalho. E esse ponto também é importante, né, Clemente? Porque quando você tem aí alterações que, na verdade, determinam a prevalência do negociado sobre o legislado, que a gente já sabe que em qualquer lugar do mundo é uma relação desigual, né? A relação entre capital e trabalho, entre o empregador e o empregado é sempre desigual. Aí você ainda complementa fazendo uma MP que, na verdade, fragiliza brutalmente um dos lados. Ou seja, na verdade, não se quer negociação, se quer submissão. Exatamente. Uma medida como essa, como é a medida provisória que agora perdeu validade, ela justamente ampliava ou tornava ainda mais dramático essa desigualdade, ou seja, os trabalhadores que têm uma dificuldade enorme de fazer sua organização, que muitas vezes são perseguidos pelos empregadores, que demitem, que colocam severas restrições ao trabalho sindical. A medida provisória ampliava essa desigualdade, porque tornava muito mais difícil para os sindicatos ter o financiamento básico para desenvolver a sua atividade sindical. É bom lembrar que na reforma trabalhista, mais ou menos 1/3, um pouco mais do financiamento sindical foi bloqueado com o fim do imposto sindical, e agora essa medida provisória pegava os outros 2/3 do financiamento, ou seja, em um pouco mais de um ano, as iniciativas do governo Temer e agora do governo Bolsonaro acabavam com praticamente todas as formas de financiamento que até então vigoravam para o movimento sindical, e exigiam que os trabalhadores fizessem o recolhimento ao seu sindicato por meio de boleto individual, na qual o sindicato mandaria para a casa do trabalhador, ou seja, as dificuldades criadas foram no sentido contrário daquilo que a legislação prevê desde os anos 40 no Brasil, que é a autonomia dos sindicatos para poderem definir, junto com os trabalhadores base do seu sindicato, a forma de financiamento. É bom que ela tenha caducado, e é muito bom que o movimento sindical tome iniciativa de fazer mudanças para fortalecer o sindicato, a sua representatividade, incluindo nisso um financiamento também coerente com esse novo tipo de organização sindical que precisa ser criado daqui para frente no mundo do trabalho que está em constante mudança. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã.